Uma operação bem preparada, inclusive em termos de meios militares, com avanços em uma frente bastante ampla e a uma profundidade muito crítica, acesso ao espaço operacional e ações dinâmicas. Esta é a descrição de uma incursão significativa das Forças Armadas da Ucrânia em território da Rússia, perto da cidade de Sudzha, região de Kursk. No entanto, essa descrição não vem de analistas ucranianos ou ocidentais, mas do blogueiro militar russo Sviatoslav Golikov. Golikov acrescentou que a ação defensiva dos russos até o momento era caótica e improvisada, e ele chama toda a ofensiva da Ucrânia de Balaklia 2.0, ou seja, a humilhante para os russos e ao mesmo tempo bem-sucedida para os ucranianos ofensiva de Kharkiv de 2022, que terminou com a tomada de Kupiansk e Balaklia, entre outras. O ataque ucraniano, segundo os russos, começou na terça-feira às 8 horas, quando as forças ucranianas cruzaram a fronteira entre as aldeias de Nikolaevo-Darino e Oleshnya, seguindo para o nordeste. Após 72 horas, os ucranianos entraram mais de 10 quilômetros em território russo e começaram a avançar em duas direções. Eles tomaram a rodovia R-200 em direção à cidade de Sudzha, de 6 mil habitantes. O segundo eixo seguiu para o noroeste em direção a Koronevo e Malaya Loknia, onde, segundo o blogueiro militar russo Raibar, o objetivo pode ser chegar à cidade de Ligov. Lá, segundo o canal russo, já começou a preparação de linhas de defesa adicionais e a evacuação planejada da população em caso de avanço inimigo. O estado de emergência foi declarado na região de Kursk. Vladimir Putin chamou a incursão ucraniana de provocação em larga escala e convocou seus principais assessores para discutir o que chamou de bombardeio indiscriminado a edifícios civis, subúrbios e ambulâncias com vários tipos de armas. Aqui, vemos Putin reunido com o Conselho de Segurança Nacional. Os americanos não foram avisados sobre o ataque ucraniano, mas para o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, não é surpresa. Não é incomum, é uma guerra que eles conduzem. Nós fornecemos equipamentos, nós fornecemos conselhos. Não se sabe quantos soldados estão envolvidos na operação. A estimativa do lado russo é de pelo menos 2.000 soldados, mas analistas ocidentais acreditam que não se trata de uma incursão como as realizadas pelos chamados russos brancos, da Legião Liberdade da Rússia ou de outros grupos semelhantes, mas uma ação ampla e planejada que conta com até 4 brigadas, o que significa de 10.000 a 20.000 soldados. A 82ª Brigada Aerotransportada está envolvida, assim como a 22ª Brigada Mecanizada. Ambas são formações de elite, bem equipadas e, acima de tudo, altamente móveis. A 80ª Brigada Aerotransportada e a 61ª Brigada Mecanizada também são as mais propensas a participar. Blogs militares russos criticaram o Ministério da Defesa russo por não tomar medidas suficientes de detecção e prevenção para um ataque ucraniano. Raibar criticou o ministro da Defesa russo, Andrei Beluzov, por não auditar o sistema de comando e controle para remover comandantes ineficazes quando assumiu o Ministério da Defesa, e pediu ao governo que punisse oficiais incompetentes e mentirosos. Ele acrescentou que o que está acontecendo na região de Kursk é mais uma prova de erros de cálculo estratégicos. É a prova do problema do nepotismo encobrindo os ineficazes e promovendo comandantes inúteis. Sabe-se que os ucranianos estão trazendo mais equipamentos e implantando unidades de defesas antiaérea e eletrônica. O Instituto para o Estudo da Guerra relata que os ucranianos passaram pelo menos 2 linhas de defesas russas. Os ucranianos penetraram até 350 km² do território da região de Kursk, incluindo pelo menos 11 assentamentos. Segundo os russos, os ucranianos capturaram Sudzha em 8 de agosto e estão expandindo o escopo de suas operações, trazendo novas unidades, incluindo engenharia. Informes falam até da presença de unidades ucranianas na aldeia de Anastasievka, em direção à cidade de Ligov. Os ucranianos também teriam entrado em prédios administrativos em Koronevo. A julgar pelas zonas de controle, as formações ucranianas estão atualmente contando com a quebra de linhas despreparadas,
contornando-as e isolando grupos de reforços russos, que estão tentando estabilizar a situação. Tudo isso significa que estamos lidando com a maior e mais rápida ação ofensiva da guerra, desde a ofensiva de Kharkiv no segundo semestre de 2022, e o maior ataque transfronteiriço da Ucrânia desde o início da guerra. O que os ucranianos estão fazendo e por que estão arriscando tanto? Vamos discutir isso no mapa. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Olhando para os pontos estratégicos na área, podemos apontar pelo menos alguns deles. Em primeiro lugar, a usina nuclear de Kursk, localizada a 50 km da fronteira, é uma instalação da mais alta prioridade. O fato de os ucranianos poderem realmente estar pensando em ir tão longe na Rússia é sugerido pelo fato de que estão indo para a Malaya Loknia e depois para Ligov. De Ligov são apenas 20 km até a usina nuclear de Kursk. No entanto, considerando a distância e o alto risco de tal ação, isso não é muito provável, pelo menos nesta fase. Mais importantes parecem ser as instalações mais próximas. E isso inclui a estação de bombeamento de gás da Gazprom em Sudzha, localizada a cerca de 600 metros da fronteira. Sudzha é um dos principais pontos de entrada de gás na Ucrânia. Os gasodutos, então, seguem para a Eslováquia, Hungria e outros países. Reter suprimentos por vontade própria pode sair caro para Kiev, mas danos a uma importante estação de bombeamento podem ser retratados como atos em tempos de guerra, contra os quais Viktor Orbán terá dificuldade em argumentar. O alvo também pode ser o corte de uma linha férrea muito importante que passa por Sudzha e chega a Belgorod, conforme apontado pelo usuário do X e Telxizo. A linha férrea também nos sugere por que Ligov pode ser o alvo dos ucranianos. A cidade é o principal hub ferroviário da região, ligando linhas vindas de Kursk, mas também do norte, que finalmente chegam a Moscou. A tomada de Sudzha, sem falar em Ligov, será uma grande complicação para toda a logística russa na região, com implicações para muitos setores da frente. Além disso, Sudzha é atravessada por uma linha de energia que fornece eletricidade a Belgorod e outras cidades, gerada na usina nuclear de Kursk. Isso mostra que a área é encoberta por pelo menos alguns pontos sensíveis para os russos. No entanto, mesmo para alvos tão vitais, arriscar várias brigadas equipadas com equipamentos inestimáveis aos ucranianos pode ser questionável, ainda mais no contexto do que está acontecendo atualmente na direção de Pokrovsk. Então, vamos voltar à Ucrânia. Comparado ao nosso último relatório no início de julho, as forças russas fizeram progressos notáveis, avançando quase 10 km em um mês e chegando a quase 15 km em Pokrovsk, que é o atual objetivo de Moscou. Discutimos por que Pokrovsk é importante em um dos nossos vídeos recentes. O objetivo é tomar a rodovia H-32, que liga Konstantinivka e Pokrovsk, e então liga-se a rodovia M30 para Dnipro. As forças do Kremlin entraram em assentamentos como Proris e Vesely, e na direção de Novoalexandrivka aproximaram-se da estrada H-32 a menos de 6 km. Ao norte, os russos também se aproximaram de Toretsk, em cerca de 2 km, e a frente engolfou a cidade de New York. A leste da cidade foi criada uma brecha de apenas 2,5 km de largura, onde as forças ucranianas correm o risco de serem cercadas. Comparada a isso, a situação no restante da frente é relativamente estável, embora a Federação Russa continue na ofensiva. São dignos de nota os avanços russos em locais como Pichany, Makivka, Spirny, Rozdolivka, Chassiv Yar, Krasnohorivka, Vuhledar e Orozhaine. Em todos esses locais, os russos conseguiram obter ganhos territoriais de vários quilômetros no mês passado. Além disso, após muitos meses, a cabeça de ponte de Krink, cuja legitimidade é posta em dúvida por muitos observadores, foi eliminada. Tudo isso significa que a situação na frente permanece muito difícil, e o mês passado trouxe uma intensificação da vantagem russa de forma tangível. A perda de território controlado e o risco de sérios problemas no eixo Pokrovsk-Chassiv Yar. Analistas, incluindo nosso amigo Konrad Muzyka, observam que estamos na última janela de oportunidade para os russos,
devido à introdução de reservas adicionais pelos ucranianos e de novos equipamentos ocidentais, desbloqueados após meses de impasse no Congresso dos Estados Unidos. Os primeiros caças F-16 também já estão voando nos céus ucranianos. Então, a visão de uma ação ucraniana em larga escala visando o território russo deixou muitos observadores coçando a cabeça, ponderando sua lógica e potencial cálculo de lucros e perdas. Esses equipamentos e homens não seriam mais necessários em Pokrovsk, Toretsk e Chasiv-Yar? É muito cedo para dizer, mas podemos refletir sobre o processo de pensamento dos comandantes ucranianos. Entre os analistas está Mick Ryan, um general australiano aposentado que observa ativamente a guerra. Ryan identifica vários objetivos que não são mutuamente excludentes. O primeiro é óbvio: prender as forças russas. Os ucranianos esperam que os russos transfiram recursos da Ucrânia para proteger seu próprio e mal defendido território, tornando a tarefa mais fácil para os defensores ucranianos. Mas esta é uma aposta muito arriscada. Ryan acredita que é improvável que os russos enfraqueçam sua direção estratégica, Pokrovsk, Toretsk e Chasiv-Yar, mas é provável que enfraqueçam suas defesas em outras direções menos proeminentes. Isso significa que novas fraquezas defensivas podem surgir, criando novas oportunidades para as forças armadas da Ucrânia. O objetivo geral também é certamente enfraquecer o ímpeto russo e, ao mesmo tempo, melhorar a atmosfera da guerra e o moral do povo e dos soldados ucranianos. Embora aqui deva ser observado o risco de cair na armadilha de um objetivo de relações públicas, às custas de ganhos reais, e é isso que os analistas temem. Ryan conclui, no entanto, que, ao planejar esta operação, os ucranianos podem simplesmente ter seguido a lógica de explorar as maiores fraquezas do inimigo. Na guerra, o elemento surpresa, de aproveitar o despreparo, de golpear o ponto mais fraco é crucial, e a ofensiva de Kharkiv demonstrou isso. Brigadas altamente móveis, capazes de cobrir até várias dezenas de quilômetros por dia, estão envolvidos na ação. Blogueiros militares russos têm relatado as táticas inovadoras dos ucranianos, com base na introdução de equipamentos de guerra eletrônica já na vanguarda do ataque, juntamente com dezenas de drones. Somado a isso, estava a defesa antiaérea, que resultou em aviões e helicópteros abatidos. Em outras palavras, os ucranianos sentiram o cheiro do sangue e decidiram avançar. Ainda mais quando receberam relatos de que o lado russo estava minimizando o problema. De acordo com a fonte da Checa, há 2 semanas o comandante do grupo de guarda de fronteira do estado, vice-comandante do distrito militar de Leningrado, tenente-general Ezedula Abashev, relatou ao chefe do Estado-Maior, o general Gerasimov, sobre os preparativos das forças armadas ucranianas para invadir a região de Kursk. Em resposta, Gerasimov teria instado Abashev a não criar pânico e não cair na desinformação do inimigo. Além disso, antecipando uma ofensiva das forças armadas ucranianas, Gerasimov deveria ter retirado forças e recursos de áreas que considerava desnecessárias. Mas, mesmo que aceitemos a motivação de explorar o elemento surpresa e os ganhos territoriais rápidos, o saldo final será positivo se os ucranianos perderem a estrada H-32, Pokrovsk ou Chasiv-Yar? Até porque, lembre-se, eles não podem usar mísseis dos Estados Unidos em território russo, o que significa, por exemplo, o HIMARS. Novamente, é difícil julgar qualquer coisa nesta fase. Porém, território conquistado a baixo custo, especialmente quando se trata da própria Rússia, vale muito em uma mesa de negociação. Ou seja, os ucranianos podem querer se agarrar a este território precisamente para fins de possíveis negociações de paz. Então, centenas de quilômetros quadrados da pátria Rússia pesarão muito. Para além dos objetivos estratégicos mencionados acima, o elemento psicológico não é menos importante. O fato de o território russo permanecer ocupado por um inimigo 10 vezes menor soa como uma piada de mau gosto para o Kremlin e mina a legitimidade do regime aos olhos da população e do establishment da tomada de decisão. Há 2 anos e meio, Sumy era um dos principais eixos do avanço russo. Os soldados daquela coluna, se ainda estivessem vivos,
Poderiam imaginar que 2 anos depois o ataque viria no mesmo eixo, só que na direção oposta? O presidente Zelensky, em seu discurso noturno, disse: quanto mais pressão for exercida sobre o agressor que trouxe a guerra para a Ucrânia, mais perto estará a paz. Apenas paz através da força. Será apenas uma curta demonstração de relações públicas que irá enfraquecer quando publicarmos este vídeo? Ou estamos testemunhando algo maior? O que resta é observar, mas dadas as circunstâncias, uma coisa já se pode afirmar sobre os ucranianos: não lhes falta coragem.